Essa imagem que tu acabou de ver no início do conteúdo era a torcida do Internacional no estádio do Maracanã em meio ao segundo tempo da partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O Internacional já perdia por 1-0, mas estava melhor na partida e praticamente calamos 66 mil torcedores. Agora, não apenas 50 mil no Beira-Rio, mas o Internacional terá de jogar futebol e não abdicar daquilo que fez por alguns 15, 20 minutos aqui no Rio de Janeiro, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mas tem ainda o projeto, a Operação Carboneiro, para que o colombiano tenha condições de jogar alguns minutos na decisão da próxima quarta. Enquanto isso, os bastidores, o clima, a coletiva e tudo mais que aconteceu no estádio do Maracanã, eu te conto agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Eu não ia gravar conteúdo porque eu tô me ajeitando para ir embora para Porto Alegre, tá muito corrido, mas eu pensei em falar com vocês porque eu tô com a cabeça muito voando aqui e eu acho que a gente tem que tratar ainda do nosso Internacional. Tô na janela aqui mesmo do meu quarto, no Hotel Hilton em Copacabana ainda, saio à tarde para a nossa capital pra gente então, né, começar a retomar a rotina e tudo mais. Olha só, faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho, o compartilhamento é mais importante ainda para chegar no maior número de colorados possível este conteúdo aqui e todos os outros. E não te esquece que o apoio é de kto.bet.br. Ontem, acredito que o Colorado deu um jeitinho, né, de colocar a vitória do Inter ou algumas questões importantes pro próprio Inter. Não deve ter dado um bom, né? Mas a KTO tem sempre uma oportunidade para ti, para tu pegar e te divertir, brincar e, claro, sempre com responsabilidade, porque é um site para maior de 18 anos. E lembra também que é para tu brincar com moderação e responsabilidade, ok? Bom, gente, o Internacional vai montar uma espécie de Operação Carboneiro para que o jogador colombiano esteja em campo no dia 20 de agosto pela segunda partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. É claro, é uma chance talvez até remota ou pequena para que o melhor jogador do primeiro semestre e agora do retorno do futebol, né, depois do Mundial da FIFA, esteja à disposição do técnico Roger Machado. O que se fala por aqui é que a lesão entre grau 1 e grau 2 está sendo bem administrada e tem uma recuperação interessante. Porém, aí claro, a gente tem que lembrar do histórico de lesões que ele tem, até mesmo na época do Racing, da questão também de lá no início do ano, quando ele teve uma lesão depois do Campeonato Gaúcho, no jogo contra o Fortaleza, ele retorna, acaba lesionando de novo dentro de um treino e fica um bom tempo fora das atividades do Internacional. Se Carboneiro jogar, melhora não apenas muito o ataque do Internacional, mas podemos ter algumas mudanças do time, principalmente liberando um jogador que para mim foi o motor do Internacional no estádio do Maracanã. E eu estou falando de Alan Rodrigues. Porque o uruguaio de 25 anos, reforço trazido desde o Argentinos Júniors, ele se movimentou em todos os ambientes de jogo, da defesa ao ataque, mostrando não apenas a desenvoltura de fazer essa ida e volta, mas também a liderança que marcou ele enquanto jogava no time de Buenos Aires. Capitão de lá, inclusive, né? Mostrava para os companheiros onde deveria ocupar o espaço para não ficar em branco os momentos ou as ações que o Inter fazia, tanto defensivas quanto de ataque. Falava com o Alan Patrick muito, chegou mais próximo do Alan Patrick, principalmente no segundo tempo, né? Tabata não deu certo, não fez o mesmo jogo que fez contra o Red Bull Bragantino, e ele, Alan Rodrigues, assumiu a bronca. E aí a gente tem algumas individualidades, claro, né? O Rocher garantiu que o Internacional saísse vivo daqui.
com duas grandes defesas, né? Uma defesa do Luiz Araújo no primeiro tempo, uma bola chutada da direita em curva, em que ele pega de mão trocada, e no segundo tempo, um chute de Carrascal, que também quase a queima-roupa, o nosso goleiro salva e acaba deixando o Internacional com só um gol de revés no placar. Um gol, inclusive, que teve a bola parada e um erro defensivo, talvez coletivo, mas em que deixamos o Bruno Henrique cabecear livre. O Ricardo Matias está nele, né? Ele sai por trás do Ricardo Matias, mas a grande questão é que ninguém pula junto na bola, e isso não dá. O Internacional abdicou da partida. O Internacional, ele rifou 45 minutos. E eu tenho visto muita gente falar nas redes sociais que a Libertadores não aceita medrosos. A Libertadores não aceita covardes. E o Internacional precisa ser guerreiro, precisa ser como você viu ali a torcida colorada no Maracanã, calando 66 mil torcedores. A expectativa para o jogo agora da volta é de casa cheia. O check-in abre nesta quinta-feira, começa já a questão da lotação do nosso estádio, e aí, em cima, claro, de um jogo mais consistente, de um jogo mais sólido, tem possibilidades do Internacional de avançar às quartas da Copa Libertadores. Tanto o Roger quanto o Felipe Luiz destacaram esse jogo de xadrez que o Inter jogou no segundo tempo e que o Flamengo jogou praticamente ao longo de toda a partida. Porque no primeiro tempo, quando vem o Emerson Royal, o Flamengo não atacava de uma forma tão efetiva. Tanto que a bola vem do lado esquerdo, que faz o gol, né, do Flamengo. O lado direito com o Emerson Royal era muito, mas muito defasado. Além disso, com uma vaia e uma hostilidade muito grande da torcida no estádio no Maracanã. Em um determinado momento, o Inter estava bem no jogo, tanto que a torcida do Flamengo, ela diminuiu, não só de postura e de grito, mas também começou a sentar mais e começou a, inclusive, ficar preocupada com algumas possibilidades de tabelamento, de troca e de passe que o Internacional estava fazendo. O Roger Machado não concorda que o Internacional não quis jogar, mas não há como negar que o Inter foi para o Rio de Janeiro, ou veio para o Rio de Janeiro, com o intuito de perder por pouco, ou então trazer no mínimo um empate aqui da cidade maravilhosa. Não que o Inter não quis ganhar o jogo, no segundo tempo sim, mas no primeiro tempo não. No segundo tempo, por exemplo, o Rocher recebe uma bola e ele poderia pegar a bola com a mão para lançar um contragolpe rápido. O que ele faz? Ele para, ele segura, ele domina a bola, espera um jogador do Flamengo, para aí sim, o que ele faz? Pega a bola na mão e toca um contragolpe. Ou seja, perdeu tempo, ganhou alguns minutos e tudo mais. Ou seja, o Inter estava jogando ou tentando com inteligência. Se a estratégia foi essa, voltar vivo daqui e agora no Maracanã, trocar figurinhas, fazer mesmo aquilo que sabe fazer o time do técnico Roger Machado, daí a gente tira o chapéu. Mas eu volto a dizer, a Libertadores, ela não aceita covardes. Então, para isso, o Internacional vai ter que ter a força da torcida, mas principalmente o amor à camisa que os mais de 2.000 colorados tiveram aqui na cidade maravilhosa. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o teu like, de te inscrever no canal e que a hora do pastel também está te esperando. Eu sei que é o final de semana, quem sabe tu não usou ainda o cupom Grenal 10, usa no final de semana, aproveita, come o melhor pastel da cidade. Tenho certeza que tem um delivery perto da tua casa, porque é o melhor e o maior delivery de fast food de pastéis do mundo. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.